Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Tudo bem? Hoje nós estamos no capítulo 19 do livro Conversando sobre Vida Plena, um livro que está em construção, que a gente está escrevendo e ao mesmo tempo colocando no canal. Eu espero que ele esteja sendo bênção para vocês. Se for, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal, indica o canal para outras pessoas que você tem certeza que vão gostar do nosso conteúdo. Vamos lá. Estamos falando dos agentes abortivos da vida plena que Jesus veio dar. E hoje, o agente abortivo chamado superproteção. Vamos ao capítulo que pode mexer com a opinião de muitos pais, especialmente as mães. Eu creio que estamos abortando a vida plena em nossos filhos quando os superprotegemos. Eu sempre ouvi falar que crianças precisam de anticorpos e que se colocarmos nossos filhos numa redoma, se eles nunca ficarem com os pés no chão, se nunca pegarem em areia, se nunca se sujarem, eles não criarão anticorpos e viverão a vida inteira vulneráveis a doenças das mais diversas. Eu não sei se você já percebeu a resistência que as crianças da periferia têm a tantas doenças e, ao mesmo tempo, a sensibilidade que muitas crianças super bem tratadas têm quando se deparam com uma simples gripe. Eu creio que os extremos precisam ser evitados, nem muito e nem nada. Na saúde física, vemos esses exemplos simples, mas isso também se aplica à saúde emocional. Estamos vivendo um tempo em que criança não pode mais ser disciplinada pelos pais, pois os pais podem ser denunciados por maus tratos. Há uma cultura da permissividade, onde colocar limites é crime, é ser patriarcal, ser opressor e assim vai. Os pais são obrigados a não frustrarem seus filhos como se isso fosse o ideal da criação moderna. Sendo assim, gerações inteiras são blindadas, são servidas, são entronizadas e se tornam seres que não podem ser contrariados, questionados. Eles somente precisam ser protegidos. Nascem os superprotegidos que acabam se transformando em pessoas de cristal que não suportam os reveses da vida e que, na primeira frustração, só saberão encontrar culpados. Na tentativa de dar-lhes segurança, os pais que superprotegem estão gerando pessoas inseguras e que nunca se tornarão protagonistas de suas histórias. Elas criarão expectativas quanto ao mundo iguais às expectativas que elas viveram em suas casas. Tudo precisa estar favorável a elas, tudo precisa funcionar como elas estão acostumadas e nada pode dar errado. São pessoas mimadas que o mundo inteiro precisa girar em torno delas, senão elas desistem ou se tornam psicopatas, pois os únicos sentimentos que são importantes para elas são apenas os sentimentos delas e de mais ninguém. A superproteção aborta o crescimento, o amadurecimento, a capacidade de reagir adequadamente aos problemas, aos conflitos, aos embates comuns desta vida aqui. E sabe o que é pior? A concepção de amor dos superprotegidos é de que Deus também tem a obrigação de os protegerem de tudo e de todos, até das consequências de seus erros e de suas más escolhas. Elas não receberam a disciplina de seus pais e não conseguirão receber a disciplina do Senhor. Elas só conhecem o amor que protege e que permite. Não conhecem o amor que dá limites e que disciplina. Como trabalhar o caráter de alguém assim? Todo crescimento implica dor. Não há crescimento sem dor e essas pessoas foram acostumadas a serem poupadas de todas as dores possíveis e imagináveis. Muitas mães, principalmente, dizem assim: mexa comigo, mas não mexa com meu filho. Tudo bem que somos bem sensíveis quando envolve os filhos, mas isso é completamente não saudável quando os filhos aprontam, quando as consequências de seus erros batem à porta e os pais, ao invés de corrigi-los, passam a ter ódio de quem precisou fazê-lo, seja um professor, um amigo, um vizinho ou mesmo o poder policial e a justiça. A grande maioria dos delinquentes se tornou isso por causa da superproteção. E sabe o que é pior? Eles não se sentem amados, apesar de todos os esforços. Eles se sentem dependentes dos pais, mas não verdadeiramente amados. Porque o amor equivocado que receberam está ligado a deixá-los à vontade. E a vida ensinará no futuro que isso foi a pior coisa que poderia ter lhes acontecido, ficarem entregues a si mesmos. E aí eles se voltam contra aqueles que os superprotegeram, ou para acusá-los de culpados, ou para cobrar que eles continuem garantindo proteção em toda e qualquer circunstância. A disciplina é parte integrante do amor, mas existe uma ideologia nefasta que se espalha em nome das leis da educação e até da ciência, que tenta a todo custo decepar a disciplina do amor. E é por isso que a sociedade está desenfreada como está. Devemos proteger nossos filhos dentro de uma normalidade, dentro de cada faixa etária. Tem adultos que são tratados como crianças até depois de casados. A proteção vai precisar diminuir à medida que os filhos crescem.
Eles precisam ter autonomia e aprenderem a se autoprotegerem do que é possível e a reagirem positivamente diante do que é impossível. Se não prepararmos nossos filhos para a vida de verdade, eles vão pensar que a vida é ter casa, comida, roupa lavada e tudo a seu dispor, e farão até coisas ilícitas para manterem esse padrão. Eu não sei se você é um pai ou uma mãe que superprotege e está descobrindo agora o quanto isso pode abortar a vida plena que Jesus veio dar aos seus filhos. Ou se você é alguém que sempre foi superprotegido pelos seus pais e agora está com dificuldade de viver essa vida plena, porque acredita que vida plena não inclui frustração, não inclui dificuldades e problemas. Então, você só quer Deus se ele for como seus pais, se ele for o gênio da lâmpada e fizer tudo o que você sonha. Caso contrário, ele não lhe serve. Precisamos entender que é necessário desenvolvermos anticorpos emocionais que nos fortaleçam diante de pensamentos e sentimentos destrutivos. Precisamos entender que a vida não é um parque de diversões e que, mesmo num parque, há perigos e que precisamos estar preparados para encará-los quando estivermos sozinhos. Muito crente mimado, mimizento, que vive colocando a responsabilidade de sua felicidade nas mãos dos outros, nunca saberá o que Jesus tem para eles. Nunca olharão para dentro de si e se corrigirão, pois se acham inerrantes, se acham perfeitos, os filhinhos do papai e da mamãe. Muitos são autocentrados e realmente acreditam que não têm defeitos, que não precisam mudar e que o mundo precisa se adaptar à vontade deles. Sabe quando somos perfeitos? Quando permanecemos em Cristo e quando somente Cristo se manifesta em nós, quando escolhemos o DNA de Deus e rejeitamos o DNA natural. Inclusive, Deus nos vê perfeitos porque Ele nos vê através de seu Filho e não coaduna com condutas contrárias às de Cristo. Ele espera de cada um de nós que reconheçamos que a nossa maneira de viver não condiz com a maneira de Cristo e que nos arrependamos e tomemos um passo de fé de nos alinharmos ao Cristo que está em nós. Se nossos pais dizem que somos perfeitos enquanto estamos fazendo uma besteira atrás da outra, eles não ajudam em nada na obra que Jesus veio fazer em nós. Esta semana eu ouvi uma psicanalista dizendo que o erro dos pais é querer serem amados por seus filhos. Eles se desdobram em 1000 para fazerem tudo pelos filhos e assim terem certeza de que são amados. Mas os pais não precisam que os filhos lhe amem, precisam que os filhos lhe respeitem, pois sem respeito de um filho para com os pais não há amor. Pais inseguros, cujo senso de significado é se sentirem amados por seus filhos, vão sempre fazer o que podem e o que não podem, o que devem e o que não devem por seus filhos. Vão dar além, não irão contrariá-los porque querem ser amados. Nesse jogo vai faltar o respeito e também o amor. Quando todos nós aprendermos na palavra de Deus o que significa o amor de Deus, que é esse amor que deve permear todos os relacionamentos, e quando decidirmos que vamos amar somente nesse modelo de amor, daremos a proteção necessária, o limite necessário e a disciplina necessária, e prepararemos melhor nossos filhos para conhecerem e aceitarem o amor de Deus que protege, mas que também coloca limites para o bem dos filhos e que os disciplina para o seu próprio bem quando eles erram. Pergunte aos filhos que foram ensinados a respeitarem seus pais e que foram disciplinados por seus pais e que nunca foram protegidos dos seus pais diante das consequências de suas más escolhas. São filhos que ainda amam os pais e fazem tudo por eles. Já aqueles que não foram ensinados a respeitar, mas foram mimados para poderem amar seus pais, não respeitam, não amam e ainda culpam seus pais por tudo de ruim que lhes acontece. Vamos às perguntas para reflexão. 1. Você foi criado numa cultura de superproteção? Como isso impacta sua vida adulta? 2. Você superprotege seus filhos? Como isso tem impactado a vida deles? 3. O que você acha da cultura que tira a disciplina do amor? 4. Quais os equívocos que a pessoa superprotegida poderá ter em relação ao amor de Deus? 5. Quando você faz algo por alguém com o objetivo de ser amado por esse alguém, é possível que sua necessidade de ser amado atrapalhe a construção do caráter do outro e ainda lhe frustre no final. Qual a forma correta de lidar com a sua necessidade de ser amado? 6. Se você deseja amar como Deus ama, o que deve ser mudado em sua forma de amar? E 7. Que parte desse capítulo foi mais útil para você? Assim terminamos mais um capítulo, capítulo 19, falamos sobre o agente abortivo da superproteção. Que você possa refletir, que Deus possa falar com você assim como Ele falou comigo. Até o próximo capítulo.